Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O presidente Lula cancelou os compromissos externos desta terça-feira e trabalhou no Palácio da Alvorada depois de uma crise de labirintite. Assessores afirmaram que Lula está medicado e bem-humorado. Segundo o Planalto, as viagens amanhã para Pernambuco e Paraíba estão mantidas. Ontem, Lula teve um quadro de vertigem e foi levado para um hospital em Brasília, onde foi constatada a labirintite. Tontura, desequilíbrio, sensação de que tudo gira ao redor. Esses sintomas, muitas vezes banalizados, podem ser sinal de um distúrbio que afeta milhões de brasileiros. As doenças do labirinto. Só nesse ano, cerca de 35% da população brasileira relatou algum tipo de episódio de tontura, segundo a Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. Essa condição voltou aos holofotes após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter sido diagnosticado com labirintite. O presidente precisou cancelar compromissos e passou por uma bateria de exames para afastar outras causas mais graves. Como reconhecer os sinais da labirintite? Quais condições levam ao surgimento desse problema de saúde? E como prevenir ou tratar de forma eficaz essa condição que afeta o equilíbrio e a audição? O 15 Minutos de hoje recebe o diretor-presidente da Academia Brasileira de Otoneurologia, Márcio Salmito. Seja bem-vindo, doutor Márcio. Muito obrigado, Paulo. Um prazer grande estar aqui. Prazer nosso. Também participa dessa edição a repórter do Jornal da Record, Adriana Perrone. Adriana, a labirintite é uma doença, em muitos casos, que acaba sendo confundida com outras doenças e isso acaba levando a uma demora no diagnóstico. Oi, Fara. Oi, doutor Márcio. Fara, é isso mesmo, viu? Muitas vezes as pessoas convivem aí com sintomas como tontura, zumbido no ouvido e até perda de equilíbrio e acabam não procurando atendimento médico, acreditando que são queixas passageiras relacionadas a problemas mais simples de saúde, como uma dor de cabeça mais intensa ou até mesmo uma enxaqueca. O que poucos sabem é que a labirintite, no sentido técnico do termo, ou seja, a inflamação do labirinto, é bem menos comum do que se imagina. O quadro mais frequente, inclusive no caso recente do presidente Lula, de 79 anos, é o de vertigem. No caso de Lula, ele passou por exames e ficou afastado das agendas externas apenas por um dia. Doutor Márcio, labirintite virou aí um termo comum para qualquer tipo de tontura, mas nem sempre é o diagnóstico correto, né? Qual a diferença entre a labirintite e outras doenças do labirinto, hein? Perfeito, uma excelente primeira pergunta, porque quando a gente faz o diagnóstico correto, a chance de a gente conseguir fazer o tratamento bem sucedido é muito maior. E o termo labirintite no Brasil acaba sendo usado de uma forma errada, como se todas as pessoas que sentissem vertigem tivessem a mesma doença. E, na verdade, o que a gente sabe é que o mesmo sintoma, são essas vertigens, que as pessoas, quando dizem assim, estou com crise de labirintite, geralmente elas estão sentindo uma vertigem, estão com crises de vertigem. E aí, quando a pessoa tem esse sintoma, tem muitas diferentes possibilidades. E uma labirintite verdadeira, que existe, é um termo correto, na verdade, não está nem entre as 10 principais causas, porque labirintite, tecnicamente, significa inflamação do labirinto. E existem dezenas de outras doenças que são mais frequentes e que, portanto, virtualmente quase todo mundo que fala que tem crises de labirintite tem alguma crise de vertigem por algum outro motivo. Agora, doutor Márcio, no Brasil, a vertigem atinge aí cerca de 33% da população em algum momento da vida. Por que ainda há tanta confusão entre labirintite e outros tipos de tontura? O senhor citou algumas causas. Eu queria saber se a interpretação equivocada pode dificultar o diagnóstico e até mesmo atrasar um tratamento adequado. Com certeza pode atrasar o tratamento. E isso se deve, na verdade, a uma evolução do conhecimento médico, né? Há 20 anos atrás, não se tinha conhecimento sobre algumas das principais doenças. Por exemplo, em 1999, surgiu um conceito chamado migrânia vestibular. E é um conceito em que as pessoas que têm a doença enxaqueca, que é uma causa conhecida de dor de cabeça, também têm vertigens por conta dela. Em 99, faz pouco tempo, né? Em 2012, surgiram os critérios diagnósticos mais aceitos atualmente. E hoje a gente sabe que a migrânia vestibular é a primeira ou segunda principal causa de vertigem. Então, a migrânia vestibular, por exemplo, é uma dessas doenças que as pessoas acabam chamando de crises de labirintite, porque a pessoa tem crises de vertigem.
E aí é interessante a gente tentar distinguir uma doença da outra, porque, por exemplo, enquanto a migrânia vestibular é tratada com remédios, outra doença que também causa vertigens em crises, como a VPPB, vertigem posicional paroxística benigna, não é tratada com remédios, é tratada com o que a gente chama de manobras, em que a gente coloca os cristais do labirinto no lugar correto e a saída, né, desses cristalzinhos para um lugar errado seria a causa dos episódios de vertigem. Então faz toda a diferença a gente tentar chamar a causa, né, a doença, né, chamar corretamente o nome da doença quando a pessoa tem crises de vertigem. A sensação de vertigem pode ser bastante assustadora, né, doutor? O que exatamente acontece no corpo durante um episódio de vertigem associado ao labirinto? Primeiro, a gente tem que saber o que são os labirintos, né? Os labirintos são os nomes da parte de dentro do nosso ouvido. E todo mundo sabe que os ouvidos servem para ouvir, para escutar. Mas pouca gente sabe que os ouvidos têm uma segunda função muito importante, que é a função de perceber os próprios movimentos e a posição da gente. Então, quando a gente está parado, não tem nenhuma informação de movimento. Mas se de repente você está dentro de um avião, por exemplo, e está com as janelas todas fechadas, o avião começa a andar, você sente que o avião está andando porque você tem um sensor de movimentos. E que sensor de movimentos é esse? É justamente o labirinto. Então, os labirintos são os nossos sensores de movimentos. Quando o paciente tem algum problema no sensor de movimentos, que são os labirintos, os sintomas que a pessoa vai ter são sensações de movimento, que é a vertigem. Então, a vertigem vai trazer uma sensação de que a cabeça está girando, balançando, uma sensação de movimento, como é uma sensação que todo mundo já experimentou de forma natural, por exemplo, depois de brincar naqueles brinquedos que criança gosta de girar, né? Gira, 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 gira. Quando para de girar, você continua com a sensação de movimento, como se continuasse girando. Aquilo é uma sensação que a gente chama de vertigem. E a vertigem, ela desencadeia muito sintoma ruim, porque existem reflexos entre o labirinto e outras estruturas do corpo. Um desses reflexos, chama reflexo vestíbulo autonômico, faz o paciente suar frio, ter náusea, sentir um mal-estar, como se fosse uma descarga de adrenalina. Então, geralmente, os pacientes que estão com vertigem estão sofrendo muito. Felizmente, não costuma ser uma causa grave, mas costuma ser, frequentemente, a pior coisa que a pessoa já sentiu na vida. Como o médico consegue diferenciar uma tontura causada por problema no labirinto de outras causas, como alterações neurológicas ou cardiovasculares, doutor? Excelente pergunta e é uma das coisas muito importantes de se divulgar, né, de informação, porque, por exemplo, num caso em que a pessoa tem uma vertigem aguda, né, de uma hora para outra tem uma vertigem, é justamente conseguir distinguir entre um problema periférico, portanto, do labirinto, e um problema neurológico, provavelmente um AVC, isso se torna o mais urgente, o mais importante. Felizmente, a gente consegue fazer essa distinção baseado no que a pessoa está sentindo, né, conversando com o paciente. Então, se a pessoa está sentindo vertigem, sensação de movimento, você já sabe que o problema é labiríntico. E o próximo passo é distinguir se é um problema labiríntico do labirinto, né, periférico, ou se é um problema labiríntico neurológico. E, geralmente a gente consegue fazer essa distinção pelos testes que a gente faz de exame físico, principalmente olhando nos olhos do paciente, porque os labirintos geram reflexos com movimentos involuntários nos olhos que podem ajudar muito a distinguir se o paciente está tendo uma vertigem por um problema do labirinto ou neurológico. Se o paciente tem uma tontura, que aí nesse caso geralmente não é uma vertigem, mas a palavra que o paciente usa pode ser essa, e o paciente tem, na verdade, um problema cardiovascular, geralmente o paciente não tem sensação de vertigem. Geralmente o que o paciente sente é uma sensação, por exemplo, de desmaio iminente, parece que a vista escurece, uma sensação mais de flutuação, algo diferente da vertigem. Então, pelo que o paciente sente, a gente já tem uma ideia, né, do tipo de problema que ele está apresentando, e depois, quando a gente examina, a gente consegue distinguir se é periférico, né, do labirinto, ou central, portanto, neurológico. E o diagnóstico de doenças do labirinto, doutor Márcio, depende de exames específicos ou pode ser feito apenas com base numa conversa, numa clínica? Quais exames são mais utilizados hoje para detectar essa questão? Bom, uma boa notícia é que a maioria dos problemas labirínticos podem ser diagnosticados sem o uso de
tecnologias muito sofisticadas. Mas realmente existem hoje vários novos exames que podem ajudar nesse diagnóstico, principalmente medindo o quanto que o labirinto funciona e também fazendo testes neurológicos. Então, os principais exames que se faz é um exame chamado videooculografia, também chamado de videonistagmografia, que é um exame bem conhecido para avaliar movimentos oculares e também a função do labirinto. Um outro exame que tem se tornado muito frequente e importante para essa distinção é um exame chamado VHIT, que é uma sigla em inglês HIT, Head Impulse Test, que quer dizer teste do impulso da cabeça, que a gente consegue medir o funcionamento do labirinto. E um outro exame chamado VEMP, que é um teste que avalia também o quanto que o labirinto funciona, VEMP de 4, né, VEMP. Agora, doutor, há fatores de risco conhecidos para o surgimento dessas doenças? Elas são mais comuns em determinadas faixas etárias ou em pessoas com certas condições de saúde? O sintoma vertigem, né, pode ser assim, pode aparecer numa pessoa por motivos naturais, como eu expliquei na hora que você está girando, ou por doença. E as doenças que fazem a pessoa sentir vertigem, quase todas aumentam de incidência com o decorrer da idade. Então, a maioria das doenças que causam vertigem aumenta de frequência quanto mais idade a pessoa tem. E a maioria delas também é mais frequente nas mulheres do que nos homens. Mas qualquer pessoa pode sentir vertigem em qualquer idade, né? Crianças, adolescentes, adultos e idosos, mas é mais frequente nos idosos e é mais frequente nas mulheres. Existe alguma relação entre estresse, ansiedade e a piora de quadros de labirintite ou vertigem, doutor? Ou esses fatores aí são apenas coincidência em muitos casos? Bom, existe uma relação muito forte, geralmente não como um fator de causa, né? Mas como um fator agravante dos sintomas, ou o contrário, às vezes a pessoa começa a desenvolver ansiedade também por conta de ter um problema labiríntico. Tem uma das doenças labirínticas que chama TPPP, tontura perceptual postural persistente, que é um quadro totalmente relacionado com transtorno de ansiedade. São pessoas que começam a ter sintomas de tontura quase constante, quase todo dia, quase o tempo todo, e o problema do labirinto que eventualmente a pessoa teve já não existe mais. É como se a ansiedade cronificasse um problema que, na verdade, ela já tinha ficado curada. Mas a ansiedade tem mais relação com os pacientes com tontura pelo fator relacionado indireto. Então, quando a pessoa tem tontura, geralmente isso desenvolve ansiedade, né? A doença de Meniere, por exemplo, que é uma outra doença do labirinto, ela tem uma frequência de mais da metade das pessoas desenvolverem ansiedade. E isso chega a ser mais relevante, por exemplo, do que doenças graves, como um infarto ou um AVC. Então, a pessoa que tem episódios recorrentes de vertigem acabam tendo uma chance muito grande de desenvolver ansiedade por conta dos sintomas ser algo realmente muito sofrido, muito ansiogênico, que a gente fala. E, por outro lado, quando a pessoa tem um transtorno de ansiedade, acaba sentindo a tontura, a vertigem de forma mais intensa e, às vezes, funciona como um fator agravante. Então, a ansiedade ela tem relação indo e vindo. Ô, doutor Márcio, é verdade que algumas medicações comuns podem desencadear ou piorar sintomas de tontura? Quais cuidados as pessoas devem ter ao iniciar um tratamento com remédios novos, hein? É super comum, tontura é um dos sintomas assim, colaterais, efeitos colaterais de remédios mais frequentes. Se a gente pegar as bulas de remédio, a quantidade de remédios que podem causar tontura como efeito colateral é enorme. Inclusive, remédios para tontura, às vezes, podem causar tontura. Agora, quando se coloca o termo tontura, né, nos efeitos colaterais, o significado dessa palavra não é tão preciso. Então, é mais frequente, por exemplo, as pessoas manifestarem aquele outro sintoma, que não é uma vertigem, que as pessoas chamam de tontura, que acontece, por exemplo, quando levanta muito rápido, né? A pessoa levanta muito rápido da cama, tem uma sensação de desmaio iminente, a vista fica meio escura, uma sensação esquisita de desligamento, e isso é frequente em uma série de remédios, remédios para convulsão, remédios para depressão, remédios para hipertensão, uma série de remédios pode causar isso. Mas, assim, felizmente, na maioria das vezes, os efeitos colaterais desses medicamentos podem ser transitórios. Mas cabe, né, ao médico que for avaliar o paciente sempre perguntar sobre os medicamentos em uso, porque é bastante comum a gente encontrar pessoas que têm tontura e a causa do sintoma é simplesmente um remédio
e você reduzir a dose ou mudar a medicação, às vezes já resolve. Termina agora a edição 1180 do podcast 15 Minutos e eu agradeço a participação de Márcio Salmito, diretor-presidente da Academia Brasileira de Otoneurologia. Doutor, muito obrigado pelas explicações, viu? Eu que agradeço, é um prazer grande estar aqui com vocês, tá? Agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Adriana Perrone. Obrigado, Adriana. Eu que agradeço muito pelo convite, Fara. Sempre um prazer. Um abraço, tchau, doutora. Um abraço a todos. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você acompanha o 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!